sofri só a questão da pressão das mulheres que me ouviam, porque existe uma rejeição. A mulher que ouve outra mulher, ela rejeita. Infelizmente, é uma realidade. Eu sou mulher, eu passei por isso, entendeu? Às vezes o machismo vem da outra mulher, sabe? Ai, de quem é essa voz? Quem é essa mulher que tá aí na rádio? Porque a ouvinte, às vezes, ela fica com ciúme, porque entrou uma mulher no rádio, o locutor preferido dela era outro, e aí entrou uma mulher de repente, ela já fica com um pouco de ciúme. Hoje tá melhorando isso. Isso tá, o mundo tá mudando, né? As coisas estão se modernizando, as pessoas estão ficando com a cabeça um pouquinho mais aberta. Além disso, eu também tive assédio, né? Trabalhando no rádio, eu tive assédio de homens, de mulheres. Então, assim, a gente sofre muita coisa. E eu era uma criança, com 15 anos eu era uma criança, né? Então, tipo, eu com 15 anos eu quase nem paquerava, porque eu brincava ainda de boneca, brincava de outras coisas. Eu queria me divertir, sabe? Eu vivia de uma forma intensa, mas como uma criança. E aí eu ficava pensando, cara, como é que eu consegui passar por tudo isso? Mas eu acho que a minha ingenuidade também me ajudou, porque eu conseguia me afastar de situações que poderiam me levar a algo ruim, né? Então, assim, por mais que eu fizesse com insegurança, um dos segredos que eu vou te contar é que quando eu comecei no rádio, na Líder FM, eu anotava tudo que eu fazia. Eu criava um roteiro, porque não tinha roteiro na rádio. Eu simplesmente sabia que eu tinha um horário para apresentar um programa, que tinha um comercial, que tinha música. Mas o resto era eu que tinha que construir ali dentro. Então eu meio que era produtora do meu próprio programa. O que eu fazia? Eu anotava todos os dias, eu chegava mais cedo, eu escrevia a minha abertura. Então fica a dica para quem gosta de comunicação, quer fazer podcast, ou rádio, ou televisão, anota, sabe? Para mim isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque você anotando, e todos os dias eu fazia uma abertura diferente, para poder não ficar repetitivo. Automaticamente, você vai fazendo isso depois sem ler, sabe? Você vai fazendo naturalmente. Você vai lembrar que ontem você começou dando bom dia, hoje você pode começar, olá, tudo bem? Como é que você tá? Então, assim, para poder não ficar cansativo. E vai ter dias que vai repetir também, mas tá tudo bem, porque a pessoa que tá te ouvindo do outro lado já sabe que você já tem aquela manha, né? Já consegue controlar a situação. Então, quem me ouvia provavelmente achava, nossa, ela já sabe, mas no fundo eu não sabia, eu tava aprendendo ali também. Só que eu acho que Deus me deu um dom também. Eu não posso negar, sabe? Sim. Porque eu escuto tanto isso das pessoas que falam, nossa, você tem um dom, que eu aceitei isso pra mim. Falei, não, eu tenho um dom. Porque isso estava dentro de mim reprimido, com a minha timidez e meus medos, minhas inseguranças, mas esse dom é meu. Essa voz é minha, é uma identidade minha. E eu só tenho a agradecer por isso. Eu demorei um pouquinho para entender isso, para libertar, né, esse meu dom, mas o rádio chegou para isso e com os recursos que eu tinha, que era anotar, sabe? Controlar ali também. Já falei várias vezes hoje, vou tentar não falar tantas vezes agora, para não ficar falação demais no rádio. Tudo isso, você vai anotando e vai controlando. Depois você faz naturalmente. Hoje, se você fala assim, faz um programa para mim aqui agora, eu vou fazer uma abertura para você, vou criar na cabeça, né, alguma coisa e vou fazer. Mas assim, antes eu tinha que anotar. Então fica aí a dica, né? Anotem. Eu anotava. Quer dizer, eu anoto. Hoje que eu não anotei muita coisa, não. Até o último podcast foi bem legal, porque eu tinha feito uma pauta, né? Tinha escrito no celular. E os convidados chegou aqui, a gente mudou tudo e foi... Isso é ótimo. Mas foi bom porque foi um aprendizado para mim muito grande, porque aí eu tinha a pauta, os assuntos, não tinha pergunta, mas o assunto que a gente ia abordar. E a gente bagunçou tudo ali, mas foi legal que foi um aprendizado para mim, porque foi uma coisa nova que eu tive que, no momento ali... a expertise de dar sequência, de dar sequência, de fazer uma pergunta, né, que não tinha planejado, foi bem legal, foi um aprendizado bem legal. E o bom que, assim, se não tivesse rolado isso, você tinha pauta, né? Então, você estava preparado, isso que é legal. E foi um aprendizado bem legal. Muito, muito legal essa história sua. É uma coisa, assim, que eu aprendi certo tempo para cá, assim, porque a gente é criado, como você falou, eu não sei se é por causa da cidade mais do interior, isso é maior, mas, por exemplo, a gente é criado com limites. Sim. Né? Não, você é de Varçai, você nunca vai chegar a uma emissora de rádio igual a Jovem Pan, igual a Massa. Não, você é de Varçai, você nunca vai chegar a tal lugar, você nunca vai conseguir fazer um podcast, você nunca vai conseguir... É uma coisa boba, assim, mas andar de avião, né? Para mim foi uma coisa muito, muito legal, assim. Então as pessoas, a sociedade, às vezes a pessoa própria da família vai botando limites na gente, assim. E quando você percebe, assim, que não existe divisa. Divisa é um número, impossível é uma palavra. Como dizia Chorão, impossível é só uma questão de opinião. Isso é muito legal, assim,
Porque, igual você falou, a gente percebe com o tempo, eu percebi isso, que você consegue fazer tudo. Sim. É só correr atrás, ter foco, ter motivação, trabalhar honestamente e correr atrás, porque às vezes você vê pessoas falando assim, não, mas quando mudar o presidente, acontece isso. Quando mudar o prefeito, eu faço isso. Quando eu me formar na faculdade, eu consigo isso. Quando eu tiver família, eu faço isso. Fica esperando as coisas e o estupim para mudar a vida da gente, para conseguir as coisas, é a gente mesmo. E como você falou, você tem o seu dom. Eu também descobri que eu tenho um dom da cutelaria, que hoje eu esqueci de trazer minhas facas. E também da comunicação. E agora estou descobrindo que da comunicação, mas a comunicação não é brincadeira, porque isso aqui é uma coisa séria, mas é assim, eu estou aprendendo ainda, mas é uma coisa que eu tô gostando muito. Mas posso te falar uma coisinha? Ao longo da minha vida, eu percebi que todo mundo tem o dom da comunicação. É só verdade. que às vezes a gente Exato. tem medo disso porque a gente acha que só pessoas que trabalham com isso que são as pessoas da comunicação. Foi, exatamente. Mas a comunicação, ela é tão natural, que se você for parar para pensar, ela está o tempo todo em todos os lugares. Quando eu era criança, que eu lembro que um dos problemas da minha timidez era, por exemplo, minha mãe falava, vai lá na padaria comprar pão. Que eu sabia que eu tinha que falar com o padeiro, com a pessoa que estava lá, eu ficava morrendo de vergonha. Aí eu ficava assim, ai meu Deus, não quero ir. Porque eu tinha medo de ir lá e ter que falar com a pessoa. Me vê um pão, por favor, 2 pães. Eu tinha tanta vergonha que eu tinha medo, mas a comunicação ela é necessária. Exatamente. Né? Desde os primórdios existe, seja na Sim. escrita, no desenho, né? Então, assim, o bom é que a comunicação está aí. Então, eu vou te dizer para você sempre colocar para você que você tem sim também o dom da comunicação e colocar isso para você praticar cada vez mais, porque tem que praticar. Cara, você está fazendo uma coisa incrível em Varriçai, que é um podcast, e eu fiquei muito feliz assim de estar aqui que bom. E orgulhosa de saber que Varriçai tem podcast, né? Varriçai muito tem, bom. eu acho que é o terceiro, já tem 3, eu acho, né, Marquinhos? 3 podcasts. Aí estamos indo pro 4 já. Olha que legal. Bem legal o podcast. Uma coisa assim que eu descobri que eu podia falar com as pessoas, eu era muito tímido, mas era uma coisa ao extremo. Há uns, não lembro direito também, por aí uns 12 anos atrás, eu mexia com verdura e comecei a fazer feira em Peruna. Fui fazer feira em Peruna. E lá, vendendo, conversando com as pessoas, eu descobri que eu conseguia falar, eu me transformava. As pessoas que me conhecem no dia a dia, que não têm costume comigo, acham que eu sou quieto, acham que eu sou até mal-humorado. Aí quando as pessoas me conhecem, que eu brinco, que eu converso e tal, as pessoas veem que eu não sou assim. Mas quando eu chegava na feira, eu me transformava. Eu via que eu me transformava. Mais um dom também que você tem de vendas. Hoje na cutelaria, quando eu participo de feira, até minha esposa, assim, com a primeira feira que ela foi comigo, ela assustou. Porque eu me transformo, principalmente na cutelaria, que é uma coisa... Puxou o assunto de faca comigo o dia todo. Você é apaixonado por faca? Me apaixonei há 5 anos pra cá, me apaixonei pela faca. Nossa, então você precisa conhecer Gramado, que lá tem todas as facas do mundo. Se eu soubesse, eu trago até uma pra você, tá vendo? O sul, ele é muito forte. Tem uma feira no sul de cutelaria, existem várias feiras. Existe uma em Feliz. Eu quero ir lá. Ano que vem eu acho que não vai dar, mas no outro ano eu quero ir pra Feliz. Aí eu vou ver se eu dou uma voltinha por ali. Vamos ver. Tomara. Mas a ideia é essa. Mas o sul é muito forte lá, a cutelaria, a tradição lá é muito forte. Mas você acompanhou, né, deixando esse recadinho para os jovens, quantas Valérias, né, quantas Penélopes tem aqui que de repente só falta a pessoa mesmo acreditar nela e correr atrás que vai conseguir realizar seu sonho, realizar o que ela quer. Mas a gente, só para contar rapidinho a história com a Valéria Marques da Penélope que eu tenho assim, porque quando ela começou na rádio, eu morava na Santa Fé e na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. A internet... Mal era o telefone, né? Mal era o telefone. Na época nós tínhamos... E nós somos novinhos, tá, novinhos, gente? Isso tem pouco tempo, tá? Na verdade, se você for parar pra pensar, tem pouco tempo mesmo pouco que a tempo, internet, esse boom do WhatsApp. Tem, acho que hoje uns 12, 13 anos, né, mais ou menos. Foi, olha, por aí, olha lá. Nós somos aí eu escrevia carta. Eu lembro que o meu pai que veio na rua, aí eu e minha mãe escrevia, a gente que mandava carta pra Valéria, pro bailão do Peão do Lauro e pro João Braz de manhã. A gente mandava carta por semana toda. Era para ler uma cada dia, tinha horário. Porque não era horário do almoço, era 9h30, 10h30. Então a gente botava na cartinha lá. Nossa, era difícil pra gente, viu? Porque a gente ainda tinha que olhar os horários que vocês mandavam as cartas. Para ler a carta no horário certo, gente. Era desafiador, viu? Pois é, a gente botava horário lá. E eu lembro que as músicas que eu mais pedia eram Astronauta de Mármore. Adoro. E Engenheiros do Havaí era um garoto. Essas 2 músicas eu adorava na época, pedia muito sim. Então a história é muito legal, porque olha só, lá atrás, então, a gente ouvia pelo rádio, mesmo sem que ele saia, mas na época a gente não saía, eu não saía tanto, eu era bem novos, né? Como a gente era novos.
Então, eu não te conhecia, eu te conhecia assim de vista, assim, mas não conhecia pessoalmente. E hoje, o mundo deu uma capotada que eu tô aqui Tá todo mundo apresentando um pertinho, graças a podcast Deus, hein? para Valéria Marques. Ou pra seja, meu Fernanda. ouvinte, gente. Nossa, que Pois delícia. é, ouvinte, Agora cara. eu que vou Uma te história ouvir, muito tá legal. vendo? Ouvindo Ouvi seus e podcasts. assisti. Já ouvi, tá? Eu Que assisti bom, seus que podcasts legal. já. Eu recebi seu podcast. Sim. Quem me mandou, inclusive, foi a tia Fatinha, que foi minha professora, né, lá do Velho Moinho. Ela mandou o link. Sim, a porque Fatinha, foi os grande primeiros. amiga. Ela é maravilhosa. É. E ela divulga tudo que tem aqui, né? E ela Sim. sempre me encaminha, porque eu gosto de saber, ela sabe que eu Sim. gosto. E aí ela me mandou, cara, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que legal que tem um podcast. Sim. E aí eu fiquei mais surpresa de ser convidada para vir aqui. Lógico, Legal. eu fiquei surpreso de você conseguir o tempo na sua agenda para conseguir chegar aqui. A Valéria gente, Marques, corre. ontem ela estava em Belo Horizonte, estava em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, e chegou aqui no estúdio antes de mim ainda. Mas Eu é agradeço mesmo. muito, convidei ela ao vivo, ela no Instagram aberto na rádio, eu convidei, ela topou, mas eu fiquei assim, mas é porque ela está ao vivo, ela não vai topar. E quando eu fiz o convite, já foi solícita na hora, a gente alinhou.